Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária e Senhor Secretário, a questão da descontaminação é um processo que tem que ser devidamente acompanhado, estamos todos de acordo relativamente a isto, porque, de facto, não existem só bolsas de contaminantes escondidas em sacos de plásticos dentro da água e que a gente tira a bolsa e ela vem cá para fora e resolve o problema. Tem a ver, de facto, com um conjunto de valores paramétricos que têm que ser determinados com exatidão para sabermos exatamente o que é que estamos a medir. E, neste contexto, Senhor Secretário, não vale a pena estarmos a referir aquilo que muitas vezes se refere para uma situação que é a situação continental. Diz a professora Benilde, que é repetida até exaustão sempre que se fala em vanádio, que o vanádio é o bico na atmosfera, que ele tanto pode estar no sol, como pode estar ligado aos hidrocarbonetos, como pode estar na água. Eu digo-lhe, Sr. Secretário, todos os elementos da tabela periódica estão no solo, estão na água e estão no ar. Há que saber distingui-los. E para saber distingui-los, e o facto de, em Portugal, não termos um valor paramétrico para o vanádio, é porque não temos, de facto, problemas de contaminação por hidrocarbonetos noutros aquíferos. À semelhança do que existe no Canadá e em alguns locais da América do Norte e da América do Sul. Logo, não faz sentido introduzir na lei valores paramétricos que não correspondem à nossa realidade. E a realidade continental não tem nada a ver com a realidade regional e, nomeadamente, a da Ilha Terceira, dada a sua geologia. Não podemos justificar com geologia aquilo que não é justificável em lado nenhum. Vou-lhe mostrar um gráficozinho que o senhor entenderá certamente relativamente ao vanádio e que é preocupante em termos de saúde pública. A linha vermelha refere-se ao valor paramétrico do Canadá para águas de consumo, para evitar problemas de saúde pública. Repare que a água de consumo analisada em todos os locais está acima do valor paramétrico. Justificar o vanádio com a ausência de contaminação por hidrocarbonetos é dizer, por exemplo, que não há qualquer relação entre uma coisa e outra. E eu posso lhe mostrar um gráfico. O senhor é formado em engenharia e percebe perfeitamente muito bem isto. Isto é uma ausência clara de correlação. Não há relação nenhuma entre uma coisa e outra. Entre o boro e o vanádio. Quer dizer que são duas origens distintas. Mas isto, Senhor Secretário, que o senhor saberá ver, e eu gostaria que olhasse para esta reta perfeita, diz que há uma correlação linear com 96,6% de coeficiente de correlação entre o naftaleno no solo, determinado pelo LNEC, e os níveis de vanádio no solo. Por outro lado, determinando fatores de enriquecimento, a água está mais rica em vanado quando comparada com o solo. E o senhor vem-me dizer que não há preocupações. Já há aqui técnicas de separação dos poluentes dos vários compartimentos. Senhor Secretário, o Conselho Regional de Desenvolvimento Sustentável é um conjunto de pessoas que dá pareceres ao Governo Regional sobre determinadas problemáticas e pode dar um parecer sobre isto. Mas não são técnicos de poluição. Não são pessoas que tenham um conhecimento da hidráulica, do processo de descontaminação, para que possam, de facto, objetivamente, opinar sobre o assunto. E, portanto, quando nós falamos, e já não vou falar nos dados que foram enviados pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, vou-lhe falar naquilo que é enviado à Senhora Presidente da Câmara Municipal, à Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, acerca do ponto da situação da descontaminação. E que é uma tabela que se anexa, por acaso não é da sua Secretaria, é do Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas, e que diz, tem aqui a tabelinha, que demonstra as várias espessuras de hidrocarbonetos que vão sendo realizados ao longo do tempo e que, no início, em alguns pontos, tínhamos algo como 14,4 centímetros
e que foi efetivamente diminuindo. Ora, se nos centrarmos, por exemplo, no furo MW3, começa com 14,4 centímetros, a 26 de 9 de 2012, a 10 de 12 de 2012 não há absolutamente nada. Ora, entretanto, e era excelente se continuasse assim. Acontece que, a 23 do 5, temos 70,9 centímetros de hidrocarbonetos outra vez no mesmo furo. Ou seja, descontaminou-se e aumentou a quantidade de combustível. Ora, se repararmos, há de facto o mesmo comportamento neles. O que quer dizer que a extensão da poluição é muito maior do que aquela que se imaginava e que não estava localizada e que não era só necessário intervir em 2 locais. Senhor Secretário, não compreende que no dia 20 de 8 de 2014 seja dado essa resposta, mas que depois se diga ao Partido Socialista, num requerimento que eles pedem no ano 2003, que de facto isto ainda não está a andar bem, apenas se apresenta o processo de descontaminação, ao próprio Partido Socialista que suporta o Governo, que lhe apresentem o processo de descontaminação, quando efetivamente ele começou a 26 de 9 de 2012. Então já não havia dados para dar a 28 de 5 de 2013. Eu não percebo esses paradoxos, Sr. Secretário. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o deputado Berto Messias faz uma intervenção que não é facilmente compreensível, porque desde o início que foca a tónica na ausência de risco de água, no consumo de água na Praia da Vitória. Desde o início desse processo, eu estou a falar desde o início desse processo, e o senhor diz aqui e agora que o risco vem a diminuir. Eu pedia-lhe que o provasse. Ora, vamos tentar esclarecer aqui alguns conceitos. Primeiro, há ou não poluição por hidrocarbonetos na Praia da Vitória? Suponho que todos concordamos que há poluição. Ora, poluição é toda a causa capaz de pôr em risco a saúde pública. Logo, havendo poluição, há risco de saúde pública. Não podemos descartar essa informação. Segundo, por que razão os dados de informação de poluição das águas ou de parâmetros anormais em águas de consumo é alarmismo, quando a lei diz que devem ser dadas periodicamente informações ao consumidor da qualidade da água de consumo, indicando-se os parâmetros que se encontram anormais. Por outro lado, não há, aqui, respondendo um pouco àquilo que a deputada Zoraida referiu, não se admite apenas a possibilidade de contaminação do aquífero basal. O aquífero basal está contaminado. Ponto final. Os aquíferos suspensos, 2, estão contaminados. Ponto. Além de contaminados, têm um grau de poluição elevado. E este grau de poluição é tão elevado que basta ver a classificação do INAG para essas águas para percebermos que o que está aqui a vermelho é poluído e extremamente poluído. Ora, meus senhores, relativamente à contaminação, poluição, estamos entendidos. E, portanto, se há poluição, há risco. Porque há um perigo. E este perigo é risco de saúde pública, é risco de contaminação das águas. E isto não é alarmismo. É uma questão de lidarmos com seriedade com estas questões. E o risco não tem estado a diminuir. Olhe para as análises, veja o que acontece. Durante um período houve a diminuição, de facto, da espessura de hidrocarbonetos nos aquíferos suspensos, mas o que acontece é que há outro perigo que não está a ser tratado, que é o da acumulação no aquífero suspenso e no aquífero basal de hidrocarbonetos pesados que não fazem parte desse processo de descontaminação. E isto preocupa-nos, porque é um risco de saúde pública. E o INEC vem dizer que
para sabermos o que se passa, é preciso proceder a um plano, a um novo plano de descontaminação, e é preciso diminuir o limite de detecção das técnicas analíticas, porque eles são demasiado elevados e, como tal, não se detectam algumas substâncias que são extremamente prejudiciais à saúde. Como, por exemplo, cobre, o crómio, que se tiver a sua forma hexavalente é extremamente perigoso e, portanto, nós precisamos saber o que é que se passa. Porque é exatamente sabendo o que é que se passa que se pode dar contributos. E, portanto, convém esclarecer, e estes relatórios não podem ficar fechados na gaveta, e não é alarmismo nenhum falar-se publicamente disso, porque a lei diz que devemos dar informação ao consumidor, devemos dar a qualidade da água que cada consumidor consome na sua própria casa. Este debate é pertinente, ou foi pertinente, e teve vários méritos. Não esclareceu algumas dúvidas que têm a ver com o passado. E o passado é extremamente importante, porque é este passado que foi negligenciado que terá consequências nefastas no futuro. Ou seja, este passado é o nosso futuro. E isto não permite justificar as indecisões que o Dr. André Bradford diz ter tido relativamente a um estudo de 2005 e que dizia que precisava de confirmar, de facto, a extensão da poluição. Concordo inteiramente consigo. Era necessário confirmar a extensão da poluição. Mas há um princípio, Sr. Deputado, e o princípio é o princípio de poluidor-pagador. Quem teria que fazer esse estudo eram os norte-americanos e pagá-lo. E o que acontece é que gastámos mais de €500 milhões a fazer um estudo que competia aos americanos e que deviam ter começado a intervir naquele momento. Porque quando nós dizemos, ou eu, por exemplo, se atropelei uma velhinha e me confessa à polícia que o fiz, não é normal que a polícia diga, espera aí, o senhor vai ter que esperar para eu fazer um novo estudo, investigar tudo muito bem e depois é que vou agir. Ou seja, aqui aplica-se o princípio do poluidor-pagador. E é triste que se gaste mais de €500 milhões quando vamos ter 145 mil euros para o processo de descontaminação. Ora, tivemos o mérito de trazer aqui algumas questões técnicas, de vir a público alguns dados que são muito pertinentes para a estruturação e para reestudar o processo de descontaminação da Praia da Vitória. Apesar do LNEC ter dito que as duas principais áreas, as prioritárias da investigação ou da descontaminação, seriam exatamente aquelas do estudo de 2005, também deixou muito claro e apontou muitas outras que precisariam de intervenção. Ora, assim sendo, e olhando para o processo de descontaminação, o que verificamos é que os resultados não estão a ser aqueles que eram os desejáveis. Isso quer dizer que a extensão geográfica é muito maior daquela que inicialmente se previa. E é isto que é importante termos em atenção para podermos negociar sem alarmismos. Porque, de facto, um cientista pode ter a tendência, ou um técnico, de ser alarmista. O que acontece é que é alarmista, talvez por não ter sensibilidade social como têm os jornalistas, mas é muito triste também quando vemos jornalistas a tomarem conta de processos de poluição. Dá no que deu. Ora, acontece que esta iniciativa obrigou o PS a vir aqui e trazer um relatório que estava numa gaveta e que o LNEC diz claramente que há falhas em todo esse processo de descontaminação. E assim sendo, estamos todos cientes de que há falhas, com clareza, porque estes problemas de poluição não podem ser escondidos debaixo de um tapete, porque eles põem em causa a saúde pública, eles põem em causa a sustentabilidade de uma ilha, eles põem em causa a nossa imagem ambiental, a imagem ambiental açoriana. E, portanto, a iniciativa do CDS-PP teve o mérito de trazer para aqui este debate, que é um debate pertinente, atual e que
precisa de ter intervenções a vários níveis. E não foram aproveitadas as intervenções a vários níveis, porque desde o primeiro dia que o ministro Nunes Correia se dispôs a ter um papel diplomático nesse processo de descontaminação. Ministro do PS. E não foi aproveitado, porque não se acreditou no estudo dos americanos. Ora, devíamos ter começado exatamente com os estudos americanos e obrigar progressivamente a ir limpando tudo o que era poluição por hidrocarbonetos nos aquíferos suspensos e no aquífero basal na Ilha Terceira. O Partido Socialista negou veementemente que havia contaminação do aquífero basal. Graças ao LNEC e ao estudo do LNEC, provou-se que o aquífero basal tem graves problemas. E não podemos tapar o sol com a peneira. É mais difícil descontaminar um aquífero basal que um aquífero suspenso. Isso quer dizer que não podemos esquecer também essa realidade e vamos dar prioridade àquilo que é possível executar com as condições técnicas e científicas que temos na atualidade. Mas, no entanto, não podemos esquecer, não podemos fazer com que não haja este problema porque temos dificuldades técnicas. Ou seja, num determinado momento teremos dificuldades técnicas, mas no futuro há outras técnicas, há formas de intervir e há necessidade de continuarmos a pressionar no sentido de que quem sujou deixe tudo tal qual como estava quando lá se instalou pela primeira vez. Ora, também este debate teve o mérito de dar a conhecer as preocupações do LNEC, que são preocupantes a nível analítico, a nível das metodologias que devem ser implementadas e que não transpareciam para o público. Como tal, não podem ser julgadas nem politicamente, nem cientificamente. Fica muito bem a transparência, mas a transparência, quando vem de dentro, a gente percebe. Não com jogadas políticas que de um dia para o outro aparece um documento, com encobrimento de informação, que é o que tem ocorrido desde o início desse processo. Para continuarmos a ser sérios e a trabalhar seriamente nesta questão, é preciso clareza, objetividade e fornecer todos os dados que são necessários para uma análise objetiva e fidedigna